da graça de Deus. Estamos aí? Bem-vindos, meus irmãos no Facebook. Bem-vindos, meus irmãos no YouTube. Olha, o tema da nossa mensagem é: o anticristo já veio e está no mundo. Eu vou repetir. O anticristo já veio e ele está no mundo. Vamos lá. Primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 1 ao 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Versículo 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente ainda virá. Mas está hoje, 2019, ou já estava no primeiro século, nos dias de primeiro? Como que o sistema religioso diz que o anticristo vai vir? Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço, se é que isto é possível, porque acima de ti só existe uma coisa, é a tua coroa de glória, esta coroa que nós coroamos esta manhã. Eu te peço uma vez mais, que tu me uses nesse tema polêmico, porque eu vou usar a tua palavra, e todo o povo de Deus aqui e pela internet reunida, diga amém. Amém. Esta expressão anticristo só aparece 4 vezes na Bíblia. E ela só foi usada por João. Não existe outra passagem, não existe em lugar nenhum na Bíblia a expressão anticristo. Todas as passagens em que se tentam aplicar anticristo a um homem ou a qualquer outra situação é uma falácia do sistema religioso evangélico. E eu vou provar isto. Há um delírio evangélico em que diz que o anticristo virá. Aqui diz que ele já veio. E que nos diz, a palavra vem. Aonde está? Versículo 3, por favor, Miguel lindo. A palavra vem é o indicativo do presente. Não virá, vem. E ele disse, presentemente, o anticristo, o espírito do anticristo está no mundo. Então, de acordo com o criador desta fala, esta expressão anticristo se refere ao quê? Ou a quem? Olha o que ele disse em 1 de João, capítulo 2, versículo de número 22. Quem é o mentiroso, senão o que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o... Parou aqui. Segundo João, anticristo é quem? Um líder político? Quem é o anticristo? No autor desta frase, é o que nega Cristo. E como é que o sistema diz que é um líder político? Da onde é que se inventaram isso? Se o autor, se o criador da frase... Porque ninguém fala sobre isso. Ninguém usou essa terminologia, só João. Ora, se o autor da frase diz que anticristo é aquele que nega Jesus Cristo, então, eles deliram. E 2 de João, no capítulo 1, versículo 7, você vê que só ele usou essa terminologia, essa frase. 2 João, capítulo 1, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora,
os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim, não confessando que Jesus Cristo veio em carne, é o enganador e o... Então, na fala de João, quem era o anticristo? Quem negava que Jesus vinha em carne. E aí, os meus confrontos, né? Porque como eles não aceitam que eu sou um semi-analfabeto, eles querem usar da teologia deles. Só que eu não estou usando teologia, eu estou usando o que está escrito. Eu não tenho nada a ver que se os doutores aprenderam, porque é assim que tem que ser, que eu quero mudar, que eu quero acabar com a teologia da igreja. Eu não quero acabar com nada. Eu quero abrir a Bíblia, analisar o que está escrito. Nesta minha análise eu vou encontrar pessoas que pensam igual a mim. Pode me ameaçar, pode falar, pode pular, pode fazer mimimi. Ninguém vai calar a minha voz. Diz aqui que os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. O que é que está acontecendo nesse ambiente que João está escrevendo isso? Havia nos dias de João um grupo religioso conhecido como docetas. João está combatendo este grupo, os docetas. Os docetas eram um grupo que afirmava que Jesus, o Messias, não poderia habitar numa matéria corrompida. Sendo assim, Jesus de Nazaré não era o Cristo, não era o Messias, porque, segundo os docetas, ele veio somente em espírito. Isto estava contaminando e João está combatendo este grupo. Então, este grupo estava dizendo que o Messias não veio em carne. E João está dizendo, este então é o enganador e é o anticristo. Agora, preste atenção. Anticristo quer dizer contra Cristo. Opositor, no grego, opositor a Cristo. Antibiótico, para combater uma enfermidade. Antiterrorismo, para combater o terrorismo. Antiterrorista, para combater o terrorismo. E anticristo, estavam se opondo a Cristo, dizendo que Jesus não tinha vindo em carne. Então, nada mais, nada menos do que isto. Mas fizeram disto aqui uma doutrina. Uma palavra que só aparece 4 vezes na Bíblia. E esta semana eu fiquei vendo os vídeos. Olha, doutores, homens letrados, que falam aramaico, grego, dizendo, o anticristo quando vir, vai fazer isto, vai fazer uma paz com Israel. Ele vai entrar no templo de Deus. Mas isso não tem na Bíblia. O que tem na Bíblia é o que está escrito. Diz que o anticristo era um enganador. 1 de João 2,18, nós já lemos, Miguel? Não, 1 de João 2,18. Olha lá. Agora olha essa. Filhinhos, a hora ainda vai demorar. Então eles estavam vivendo a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, não virá, vem. Também agora, grifa o outro. Aqui, lindo. Muitos anticristos. Era um só? Era um grupo que estava dizendo que vocês estão acreditando é uma mentira. O Messias não poderia vir e habitar num corpo, numa matéria de carne. Esse Jesus aí de Nazaré não é o Messias. João estava combatendo isto. Hoje, graças à internet, nós temos acesso. Há 15, 20 anos atrás, só estava nos livros e eles ocultaram. Hoje,
Todo mundo aqui tem acesso à internet. Quando sair daqui, você bota lá no Google, docetas, vai mostrar quem é. E por que nos alertaram sobre isso? Porque a igreja precisa ficar sob o domínio do clero. Você precisa ter medo do anticristo vir, que é um líder religioso. Nem tem isto na Bíblia. Então, o delirante sistema religioso, ele ignora o contexto histórico e pregou durante anos a teoria de um pregador chamado John Nelson Darby. John Nelson Darby é o pai da teologia futurista, que depois da sua sobrinha Margaret MacDonald ter um sonho em que ela subia nas nuvens, ele começou a pregar esta teologia que está aí fora. Foi ele que começou a pregar sobre o anticristo, que para Jesus vir, o anticristo precisaria vir e entrar no templo. A igreja pentecostal, a partir de 1830, assumiu esta mensagem. E está aí hoje. Todos os crentes, todos estão esperando o anticristo vir. Sim ou não? Sim. Então, de onde é que a igreja evangélica tirou que o anticristo vai vir e vai fazer uma aliança de paz com Israel? De onde tiraram isto? Que não tem na Bíblia. Tiraram de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Vamos descoisar as coisas que estão... Depois eu largo o fogo. Vamos descoisar primeiro. Ele fará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Todos os doutores da igreja pegam esta passagem e diz: o anticristo vai fazer uma aliança com Israel. Mas aonde está escrito que é o anticristo e que é com Israel? Tem no texto? Está dizendo que ele. Mas ele ali é quem? Eles dizem, o anticristo. Aí pegam esta passagem, junta com a de Paulo e diz assim: ah lá, ele vai entrar no templo, mas não tem mais templo. E eles dizem, vão fazer o terceiro. Pode fazer o terceiro, pode fazer o quarto, pode fazer o quinto. Fizeram lá no Brás, fizeram lá em Campinho. Vocês podem fazer 30 templos. Diante de Deus só existe um: vocês, selados, batizados, redimidos, regenerados, transformados, nova criatura. Para Deus, o único templo que conta são esses. Pode levantar um de ouro, um de bronze, um de prata. Pode levantar um templo de esmeralda. Diante de Deus, o templo são vocês. Tudo isso é uma falácia. Não tem na Bíblia profecia para o terceiro templo. Não tem na Bíblia profecia para a terceira volta de Jesus. Não tem. É manobra do sistema religioso, que ao invés de nos dar alimento sólido, nos deram especulações teológicas. Mas eles não contavam, né? Que ia vir um povo agora no século 21 que ia abrir a Bíblia. Engessaram a mente e fecharam a Bíblia. Comíamos o que eles davam. Então, isola esse texto de todo o contexto e diz: ele fará aliança com muitos. Aí aqui diz assim: ele vai fazer aliança com China. Vocês já ouviram isso? Não. E a gente é mesmo, né? E quem vai ser? Vai ser um líder político. Eu acho que vai ser Barack Obama. Não, vai ser o Papa. O líder vai ser, qual é o nome dele? Ricardo Chirac.
Sanguiling, líder. Geraldo. Vamos abrir o contexto. Vamos descobrir quem é ele. Porque isolado assim, o sistema diz que é um líder político. Mas vamos ao contexto e vamos descobrir quem é ele. Daniel 9:24. 69 semanas. Espera aqui. Eu sei que a maioria dos senhores não estão familiarizados com esse assunto. O sistema diz que já viveram-se 69 semanas de Daniel e eles agora estão vivendo a última semana de Daniel. Mas ali não diz 69 semanas e depois mais uma, diz? Ali diz que 70 semanas estão determinadas sobre a humanidade. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O anjo está falando com quem? Quem era o povo de Daniel? Então, o evento é para Israel ou é para a humanidade, para o Brasil, para a França e para o Canadá? Ele não disse 70 semanas estão determinadas sobre os povos. Ele disse, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então os gentios, o povo da graça está fora. A sentença é contra Israel. O julgamento foi contra Israel. A igreja de Cristo está e foi absolvida, justificada gratuitamente pela graça. Não tem sentença contra nós. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Nos dias de Daniel, a santa cidade era aonde? A sentença determinada era contra Israel, contra Jerusalém. E o que é que estava lá que iria acontecer o juízo? O templo. Pegam a semana de Daniel, bota dentro da igreja de Cristo e diz, 69 semanas já passou. E estamos vivendo uma só. Quer dizer que a profecia se cumpriu a metade. Se cumpriu 69. E agora, numa data incerta. Ninguém sabe quando. Ainda que fosse a última. É sobre a igreja? É sobre o Brasil? É sobre a Itália? É sobre a França? É sobre quem? Sobre o povo de Israel. Depois ele diz. Estas 70 semanas estão determinadas para o seu povo para cessar a transgressão. Se não aconteceu, Cristo falhou, porque a transgressão já foi cessada. Para dar fim aos pecados. Se isto não aconteceu, então o que Cristo fez lá em Hebreus 9:26 é uma mentira, que diz que pelo sacrifício de si mesmo, ele aniquilou o pecado. Isto já aconteceu ou vai acontecer? Se isto vai acontecer, o sacrifício de Cristo não valeu de nada. Para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna. As 70 semanas eram exatamente para isso. E foi exatamente isso que aconteceu. O anjo continua dizendo a Daniel, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Os santos dos santos era dentro do templo. Pois ele diz no versículo de número 25, sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o ungido ao príncipe, o ungido Cristo, e este príncipe eu vou te mostrar
que se refere ao general Tito. Já vou lá. 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, Cristo, o Messias. Se esta palavra não aconteceu ainda, será que vai vir um outro Jesus para morrer? Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Aqui está a palavra. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem era este povo que havia de vir? O Império Romano. Quem era este príncipe? General Tito, filho do imperador. Por que na profecia príncipe? Porque o seu pai imperador, rei, ele não tinha assumido o império, era um príncipe. Diz que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário santo. Quando é que isto aqui aconteceu? Os senhores que têm ouvido o evangelho, quando é que isto aconteceu? Quando é que a cidade santa, lá em Jerusalém, foi destruída e juntamente com o seu santuário? Será que isto aconteceu no ano 70? Diga ualá! Então disse que o povo de um príncipe, o Império Romano, que há de vir, destruirá a cidade santa e o seu santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. E é o que aconteceu. A guerra dos judeus com o Império Romano, e aonde Deus usou a espada de Tito para massacrar Jerusalém, para colocar abaixo o templo em Jerusalém. E aí vem o contexto descontextualizado disso que você leu. Aí vem o 27. E ele quem? O príncipe. Fará aliança com muitos. Foi o que Tito fez com as demais nações para guerrear contra Jerusalém. Aonde está a figura do anticristo aqui? Se o texto fala do ungido, do povo que iria destruir a nação e do príncipe que comandava esta nação para destruir Jerusalém. Aonde encaixa o líder religioso aqui? Lugar nenhum. Então eles vão inventando, vão arrumando as suas falácias e usam dos seus anéis. Usam porque são professores de escola bíblica e o leigo acredita no que eles falam. Nós estamos abrindo a Bíblia. Mas disse Paulo que o anticristo ia entrar no templo de Jerusalém. Paulo não disse coisa nenhuma sobre anticristo. Paulo está confirmando a profecia de Daniel. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, vos exortamos. Paulo está no ano 51 a 53. Versículo de número 2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. No ano 51 para 53, quando Paulo escreve as duas epístolas, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, havia um burburinho de que a vinda do Senhor já tinha chegado. Paulo escreve aos seus ouvintes, lá em Tessalônica, que era para eles não se perturbar facilmente na mente, porque a vinda do Senhor só aconteceria com um sinal.
que sinal seria este da vinda do Senhor naqueles dias. Versículo 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, a vinda do Senhor, está antes do ano 70. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e Israel se apostatou, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E ele vai mostrar no versículo 3, ele, o qual, olha lá, o filho da perdição, se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Segura. Nos dias da escrita da carta, o santuário de Deus ficava onde? Em Jerusalém. Há santuário de Deus hoje para este homem aqui entrar dentro dele? Santuário caiu abençoado no ano 70. Não há uma passagem na Bíblia dizendo que Deus vai reconstruir o terceiro templo. Isto é uma falácia do sistema religioso. Lá no Brás tem um, mas não foi Deus que mandou construir. Podem fazer um em Israel, mas não foi Deus que mandou construir. Podem fazer um na França, mas não foi Deus que mandou construir. Deus não habita em templo feito de mão de homens. O santuário de Deus de pé são vocês. Não tem terceiro templo, o templo são vocês. Se Deus construir um templo para ele habitar, deixa de morar em mim e volta para o templo físico. Estamos no reino espiritual. Que templo é este que o filho da perdição iria se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse Deus? O santuário lá em Jerusalém, o templo lá em Jerusalém, que a história está registrado na história, escrito pela CPAD, em que o general Tito entrou dentro deste templo, matou os sacerdotes, matou todas as pessoas e se sentou lá dentro querendo adoração. Então, esta palavra de Paulo está de acordo com a profecia de Daniel, e isto aconteceu no ano 70, quando o general Tito pegou o Império Romano, o príncipe, que o seu pai era o imperador, e fez o que está escrito em Daniel, aonde ali diz que é o anticristo. Não tem? E da onde o sistema diz que o anticristo vai fazer uma aliança com Israel? Não, meu amado, não tem isso. Graças a Deus que eu não comi desse reggae. Mas as pessoas estão aí. Vai no YouTube, vai nas escolas dominicais que você vai ver. Ensinando que o anticristo... E fica assim, é Barack Obama. É Mikhail Gorbachev. É o Papa, é o Trump, é o Geraldo. Que Geraldo, meu irmão? Larga do meu pé, chulé. Amados, ouça o que eu vou lhe falar. O acordo de paz com Israel já foi feito. Como os olhos estão nas coisas físicas, eles não entendem que a aliança do ungido foi a nível espiritual. Podem fazer um acordo de paz? Podem. Mas não tem nada a ver com Deus. Podem fazer um acordo de Israel e Cuba? Podem, mas não tem nada a ver com o Evangelho. O acordo de paz com a igreja e com Israel já foi feito. A não ser que Cristo ressuscitado mentiu quando revelou a Paulo o que diz aqui em Efésios capítulo 2. Olha aí. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximado pelo pão e pelo suco. Deixa eu pegar um pouquinho no pé. Meu amado, vocês fostes aproximados pelo sangue de Cristo, não é pelo suco. Depois ele diz no versículo 14: porque ele
o líder religioso, o líder político, é a nossa paz. Quem é a nossa paz? É Cristo ou é um líder político ou religioso? É Cristo. Então a aliança de paz já está feita. Não, é porque você não sabe. É porque vai vir uma nova ordem. Pode vir o que quiser, a aliança de paz já está feita, meu irmão. Não, é porque vão botar chip. Pode botar o que quiser, eu estou selado, meu irmão. Não tira a minha salvação. A terra não sai do lugar. Eu não vou deixar de respirar. Podem fazer o que quiser no planeta Terra. Aquele que me selou não tira o selo. O selo não abre para ninguém. Ué, e o senhor não tem medo não de vir uma nova ordem? Eu estou seguro, tranquilo e sem temor do mal. Nos dias de Daniel, veio também o Nabucodonosor, quiseram jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego, o fogo nem encostou. Pode vir o que quiser, meu irmão. Meu amado, Deus não perde o controle de nada. Vai acontecer o que Ele quiser e ninguém vai escapar. Mas a mensagem aí é de medo. É que vai vir o Bitcoin. É que vai vir uma nova ordem. E que vai vir a marca da besta. E o crente dá tudo para a igreja. E não sai daqui. E campanha, e culto de libertação. 2000, 2001, 2005, 2010. E eles sabem, na linguagem deles, vai vir a nova ordem. Vai vir o anticristo. Então para que eles querem carro importado, mansão na Barra da Tijuca? Se vocês sabem que o anticristo vai vir, é a última semana de Daniel, Jesus está na porta, dá a conta bancária de vocês para dividir para a gente, que a gente vai ficar por aqui mesmo, fi. Porque Ele é a nossa paz, de qual ambos fez um. Em nível espiritual, a aliança já está feita com o Israel de Deus e com o povo da graça. Depois ele diz, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, 15, aboliu na sua carne. Pô, vocês sabem que eu vou mexer com ele, vocês botam esses versículos. Pô, vou mexer. Aboliu na sua carne a lei do mandamento na forma de ordenança. Aboliu ou não aboliu? Aboliu. Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. Alô? Espiritualmente, e é o que me importa, estamos numa aliança de paz com Deus. O Israel de Deus está numa aliança em paz com Deus. Os cristãos da graça de Deus estão numa aliança de paz com Deus. Está perturbado, com medo de chip, com medo da besta, com medo de Jesus voltar. Quem está debaixo da lei, quem está nesses alçapões, sendo manipulado, sendo tosqueado, os que já entenderam que a paz reina na tua mente e que você não vive num reino físico, anda seguro, tranquilo e sem temor do mal. Jesus já tentava avisar aos judeus. Jesus de Nazaré vinha falando com eles. E quando foi indagado, olha o que eles disseram. Olha lá, Lucas 17, olha aí. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu:
não vem o reino de Deus com visível aparência. Não é um reino físico. É um reino espiritual. Nós já estamos no reino. Ele tentou falar isso, mas eles não entendiam. Nós entendemos porque não temos véu. Ele disse no versículo de número 21, olha aí, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está nas nuvens. O reino de Deus está onde? Dentro de vós. Aqui dentro está o reino, está dentro de mim, está dentro de você. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 16, olha aí. Ele nos libertará do império das trevas. Libertou ou não libertou? Diga, estamos libertos. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meu amado, espiritualmente, eu sei que é difícil para um religioso entender isso, porque ele precisa de ver e tocar coisas físicas. Mas espiritualmente, e é disto que se trata nesse ambiente, eu já estou no reino. E eu não entrei pelas minhas próprias forças, eu fui transportado para ele. E como é que se entende isso? Se eu estou no reino, por que é que mataram a mulher ali ontem? Por que é que roubaram o cara ali ontem? Meu amado, biologicamente estamos sujeitos a tudo isto. Mas espiritualmente já estamos no reino. A não ser que essa palavra é mentirosa. Porque eles querem questionar o inquestionável. Os teus olhos físicos estão vendo mal. Os teus olhos espirituais, tudo está consumado, está pronto. Diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Neste reino do Filho do seu amor, aconteceu o quê? Versículo de número 14, tem uma vírgula lá. No qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Significa que eu estou num reino sem pecado, sem condenação, sem diabo, sem medo, sem culpa. Que reino é esse? O reino espiritual. Transportado não é para fora, transportado aqui para dentro, numa consciência crística, numa consciência de que Cristo fez a obra que ele tinha que fazer no meu espírito. E quando eu entendo isto, esta obra no meu espírito reflete aqui no meu exterior. E eu começo a viver melhor do que o religioso. Porque eu começo a aceitar que se eu estou aqui, Deus fará a manutenção da minha vida. Olha, e há uma expressão do profeta Isaías que ele diz: eis que as trevas cobrem o mundo, mas sobre ti a graça e a misericórdia de Deus. Atualizando a palavra para o dia de hoje. Meu amado, existem duas classes de pessoas nesta terra. E que essas duas classes de pessoas verão sempre o mal. A primeira é o filho da perdição. O segundo é o desobediente à graça de Deus. Existe uma classe de pessoas nesta terra que mesmo que as coisas vá mal, vá cooperar para o bem. São aqueles que foram chamados para viver a graça de Cristo. Há uma diferença. Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O religioso não entende, porque ele está esperando o anticristo, ele está esperando a marca da besta, ele está esperando o juízo final. O da graça de Deus sabe que ele está livre de condenação,
sabe que todas as coisas cooperam para o bem. Então a sua mente, levada para este reino, vive em perfeita vitória. Você dorme melhor hoje, não dorme? Você já não tem medo mais de bala perdida, tem? A bala não pode te achar, a não ser que Cristo queira. Você consegue entender isto? Nesse reino você consegue entender. Mas debaixo da lei dos alçapões, é porque você não deu o dízimo. É porque você está em pecado. É porque você não fez a campanha, que passou na frente do pastor. Neste reino vai acontecer com você o que Deus permitir que aconteça. Claro, se tu vives em desobediência, Ele corrige, disciplina e açoita. Mas se tu vives em obediência, você vê até as trevas cobrirem o mundo, mas sobre ti paira a luz da glória de Cristo sobre a tua vida. Por diversas vezes eu pedi a Deus: Senhor, me mostra o teu reino. Senhor, me mostra as tuas maravilhas. Porque eu não conseguia ver. Eu conseguia ver o que a religião queria me mostrar. Quando Cristo abriu os meus olhos, eu descobri: gente, mas aqui não está falando de um líder político. Aqui não está, o texto não fala de um líder religioso. O texto está falando de um povo, de um príncipe que havia de vir e ia destruir a cidade santa. A cidade santa fica em Jerusalém. O santuário foi derrubado. Quem é este homem? E eu fui na história. É Tito, o filho do imperador. Existe até hoje, e por favor vocês pesquisem, existe até hoje lá em Roma o Arco de Tito. Coloca no Google o Arco de Tito e você vai chegar no povo do príncipe que destruiu a cidade santa. Mas não é muito mais fácil botar medo em você? Dizer que se você se desviar e não fazer a campanha e não renovar a tua carteira. Um pastor me disse isso. Tua carteirinha está renovada? Não. Já sabe, né? Eu posso desligar você do céu e da terra. Não. Vocês já ouviram isso? Você, não, sério. Quem já ouviu aqui para o pessoal escutar, diga amém. Pô, tá de brincadeira comigo, abençoado. Quer dizer que uma carteirinha que eu não renovei vai me desligar do céu? Isso não era o reino, meu irmão. Eu não servia a Cristo. Eu precisava do templo. Eu precisava do sacerdote. Eu precisava pagar o preço. Eu precisava seguir um protocolo. Eu precisava seguir um script. Eu não chegava nunca a lugar nenhum. E quando me mostraram, bota para mim por favor o 13, Miguel. E quando eu li, Ele nos libertou do império das trevas. Eu disse: meu Deus, aonde eu estou? Ele disse: tu andas no reino do Filho do meu amor. Nesse dia, eu fui verdadeiramente transformado. Então eu pude falar: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu descobri que eu não dependia mais da oração forte, porque eu tinha Deus forte que ouvia a minha oração. Nesse dia eu descobri que eu não precisava do clero, porque ele habitava em mim. Eu descobri que eu não precisava do templo, porque ele me fez templo. Eu descobri que eu não tinha valor para os homens, mas Ele me fez propriedade exclusiva de Deus. Eu fui transformado para o reino. Isso é um reino espiritual, que eu sei que Ele sempre me conduz em triunfo, e eu estou vivendo em perfeita vitória.
Ainda que a minha carne mostre tragédia, o meu espírito diz: tudo está perfeito, tudo está no meu governo, tu andas sobre a minha potente mão, em você ninguém toca, em você ninguém toca, a tua família é minha, a tua família me pertence, tu és abençoado. É assim vive quem foi transportado para o reino. E as pessoas estão esperando uma construção de um terceiro templo, de um líder religioso que nem sabe nem de onde vem, e fica essa especulação, e toma-lhe dinheiro, e toma-lhe carteira, e toma-lhe campanha, e eles estão, líder está vindo por aí, Jesus está vindo na nuvem, compra um avião para mim, compra um carro BMW, compra uma casa para mim. Mas espera aí, ele está vindo aí, vocês vão ficar aqui com tudo isso, é? Eu aprendi que Cristo nunca veio trazer uma palavra de medo. Eu aprendi que a palavra do Cristo, ainda no antigo pacto, quando disse aos judeus: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, é aprender que tu foi liberto do império das trevas e hoje, na graça de Cristo, tu foi transportado para o reino do Filho do seu amor, um reino invisível, um reino espiritual, aonde Cristo governa sobre tudo e sobre todos, e que acaba refletindo na tua vida física, no teu exterior, destilando o bom perfume de Cristo, a ponto de impactar as pessoas, a ponto das pessoas olhar para você e ver o brilho da glória de Deus. Eu estava morto na religião, com medo, apocado, com dívidas diante de Deus, sem saber que Ele tinha pago todas as coisas. Não existe o anticristo como líder religioso, é uma falácia do sistema. Não existe anticristo como líder político, é uma falácia do sistema. A paz com Israel e com a igreja já foi feita. Foi naquele madeiro, quando ele disse: está consumado. Existe sim um anticristo, como existia nos dias de João. O anticristo é quem é contra Cristo. O anticristo é o sistema religioso. O sistema religioso, sim, é um anticristo. Estão contra Cristo, são inimigos da cruz de Cristo. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3,17, olha aí. Irmãos, sede imitadores meus, e observais o que andam segundo o modelo que tendes em nós. 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, chorando, leia, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz não é inimigo do madeiro, são inimigos dos feitos naquela cruz. Todo o sistema religioso não aceita a obra consumada por Cristo naquele madeiro. Naquele madeiro, Ele nos batizou. O sistema diz: batiza nas águas, anticristo. Vocês estão se opondo à obra de Cristo na cruz. Vocês são inimigos de Cristo. Naquele madeiro, nós estávamos comendo da sua carne e bebendo do seu sangue. O sistema anticristo diz: este é o pão e este é o suco. Anticristo, vocês estão se opondo ao verdadeiro alimento para a igreja, que não é o pão, que não é o suco, mas foi a sua carne oferecida pelos eleitos para que eles tenham vida e vida com abundância. Vocês são os anticristos. Não existe outra palavra. É a graça de Deus. Naquele madeiro,
ele estava batizando a igreja. Naquele madeiro, ele estava pondo fim à lei. Naquele madeiro, ele estava regenerando, ele estava derramando do seu espírito. Naquele madeiro, a obra foi consumada, mas o sistema se opõe a isso e diz que você tem que fazer o que Cristo já fez por você, te mantendo cativo dentro de um local chamado igreja, que de evangelho não tem nada, só ameaça, culpa, condenação, pânico e medo. É o que tem lá dentro. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, que até chorando, disse Paulo, são inimigos da cruz de Cristo. E no versículo 19, ele faz um elogio lindo para eles. Eu sei o que Paulo sentiu, porque amanhã, só vou ler, amanhã eles já querem me matar. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o... E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Isso é o anticristo. O que nega a obra espiritual. Cristo já te libertou. O pastor diz, vem domingo que eu vou te libertar. Mas traga um envelope rochunchudo. Não, porque eles pegam, Silvio Santo. Você já viu, nunca viu do pastor Silvio Santo, não? Vou te falar como é que é o pastor Silvio Santo. Você já viu o Silvio Santo? Quando ele quer pegar uma nota de 10, ele vem aqui. Quando ele quer pegar uma de 20, ele vem aqui. Quando ele quer pegar uma de 50, ele vem aqui. A de 100, ele sabe onde é. O pastor Silvio Santo é assim, ele mete a mão no envelope. Que tiver roxunchudo, é diácono. Se tiver mais roxunchudozinho, é presbítero. É o pastor Silvio Santo. Eu quero terminar. Hoje é pão com linguiça, Zelito, lá na... Preste atenção no que você vai ler. Preste muita atenção. Porque disto depende a libertação da tua mente. Efésios capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. 23. Porque o marido é o cabeça da mulher. Hello! Como Cristo é o cabeça de qual igreja? De qual igreja que ele é o cabeça se ele não aceitam as suas obras? De qual igreja que ele é o cabeça se quem dita as regras é o pastor? De qual igreja que ele é o cabeça se o pastor exclui o membro? Fere as ovelhas, fere as vidas, expõe ao ridículo. De que cabeça que Cristo é a igreja se a mensagem é condenatória? É de ameaça, é de dedo em riste. Que igreja é essa que ele é o cabeça, aonde a salvação se perde, aonde o alimento é físico, aonde o batismo é nas águas? De que cabeça que ele é a igreja? De que igreja que ele é o cabeça? Cabeça da igreja, ele é da graça de Deus, aonde a honra e a glória pertence a Ele, aonde as vidas são propriedade exclusiva de Deus, aonde as vidas não são governadas nem por pastor, nem por bispo, nem por os apóstolos da nova era, aonde as vidas são governadas e guiadas pelo Espírito da graça de Deus, são domínios de Cristo, vivem em Cristo, seladas por Cristo, batizadas em Cristo, regeneradas em Cristo, transformadas em Cristo. Assim Ele é o cabeça, assim Ele é o cabeça, assim Ele é o cabeça, assim Ele é o cabeça. Cristo é o cabeça
cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. De que corpo ele se refere? De cada um de vocês, comprados a preço de sangue. Vocês são corpo da igreja de Cristo, da onde ele é o cabeça. E depois ele diz no versículo de número 24: como, porém, a igreja está sujeita ao anticristo. A igreja está sujeita a quem? Então, quando eu falar que você não perde a salvação, você não pode comer disso. Porque Cristo disse que da palma de suas mãos ninguém te arrebata. Você está sujeito a Cristo? Então você recebe isso, diga amém. Então, quando eu digo para você que você é predestinado, se você está sujeito a Cristo, você tem que receber isso. Quem é predestinado aqui, diga: ah, papai. Vocês estão sujeitos a Cristo. Então, se eu levanto a minha voz aqui e digo que o batismo de vocês, da cruz para cá, não pode ser mais em água, foi naquela cruz, vocês não podem fazer vocês têm que dizer: ah, papai, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vocês estão sujeitos a isso, submetidos a isto. Então, se alguém vos falar: o anticristo vai fazer um acordo com Israel, vocês, pode parar, nós não estamos sujeitos à falácia, nós estamos sujeitos a Cristo. A aliança de paz já foi feita, quando ele botou a mão para um lado, botou a mão para o outro e disse: está consumado. A aliança foi feita, a paz foi feita. Quem recebe? E eu estou sujeito a Cristo. Se vir com outra conversa fiada, lupa da graça. Isso procede, isso não procede, isso procede, isso tem coerência, isso não tem. Fora disso, eu não como mais desse reggae. Eu estou sujeito, como igreja, eu estou sujeito a Cristo. Você entra no lugar, a igreja não está sujeita a Ele? Pastor, mas está escrito aqui que o batismo foi na cruz. Aqui não. Aqui eu sou o pastor da convenção. A nossa igreja já está aqui há muito tempo. Está passando na frente do pastor, ovelha? Vai ficar no banco da Dice. Vocês sabem onde é o banco da Dice, né? Vocês sabem, vocês passaram por lá. Nós estamos sujeitos a Cristo. Não há líder político na Bíblia. Não há líder religioso para fazer aliança de paz. Isto pode até acontecer, uma aliança de paz secular, mas não tem nada a ver com vida espiritual. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amados, Cristo se entregou pela igreja. E a igreja somos nós. Como Ele vai me expor ao perigo? Como Ele vai me colocar na mão da besta? Como Ele vai me colocar na mão de um anticristo? Que Cristo é esse que me amou? Então não é me amar? Me amar é me guardar, me proteger, me manter em segurança, abençoar a minha vida, guardar a minha família, guardar os meus filhos, deixar ele livre dos homens maus, do carro desgovernado, do homem fraudulento, do pedófilo. Abençoar as obras de tuas mãos, te manter seguro, tranquilo e sem temor do mal. Isto sim é Cristo amar a igreja, que é você. Igreja não são as paredes, a igreja não são os templos, a igreja não são os prédios, a igreja são vidas que Ele comprou para Ele.
Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água do rio Guandu. Meu amado, não entre em falácia. Não aceite sem examinar. Não acredite sem pesquisar. Hoje nós temos uma ferramenta poderosa chamada Google. O que não estiver aqui está na história. Busque nos originais, busque nas histórias, busque conteúdo. Não fique nessa falácia que está amedrontando o sistema religioso. Os crentes são medrosos. Tem medo do chip, da marca da besta, de mim. Deixa eu abrir um parênteses, 5 minutos. Olha, mas tem um grupo de crentes com medo de mim, meu amado. Eu contei aqui, né? Fui pagar uma conta, entrei na loja. 2 senhoras, uma botou a mão e ficou cutucando uma outra. Aí você já viu quando sente que alguém está te olhando? Aí ela... Mas quando eu olhei para a mulher é ele do YouTube. Eu errei, depois falei, oh Deus, não podia ter feito isso. Eu falei para ela, está amarrado! Meu amado, não ande com medo nesta terra, não tenha medo de nada. Lá no antigo pacto, Deus disse aos judeus, não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te fortaleço com a minha destra fiel. Eu não tenho medo de nada. Ele me amou e se entregou por mim. E medo que o anticristo vai vir? Vamos fazer um terceiro templo? E a igreja com medo, estamos vivendo o último tempo, e não sei o que, eu não vou à praia, eu não vou ao cinema, eu não vou isso, eu não vou aquilo. O que você está? Estou dentro de casa que Jesus vai voltar, está vindo nas nuvens. Mas hoje o tempo está nublado. Então hoje ele não vem. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. 27, para apresentar-te a si mesmo, igreja desgraçada, igreja pecador. Quem é a igreja pecadora aqui, diga ui. Um só lá atrás. Qual é teu sistema, filho? Sai de ré. Para apresentar a ele igreja gloriosa. Quem é a igreja gloriosa? Diga Abba Pai. Abba Pai. Esta igreja, ela não tem placas, ela não tem convenção, ela não tem CNPJ, ela não tem pastor presidente. Esta igreja tem um dono, chama-se o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Igreja gloriosa, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga Abba Pai. Você é esta igreja gloriosa. Para apresentar-te a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas porém a igreja que são vocês é santa e sem Ualá. Ualá. Igreja gloriosa. Meu amado. Estou aqui preocupado com o anticristo,
com marca da besta, com o boi tatá, com esse montão, com Curupira não, meu amado. Quem falou isso aí, meu amado? Mais um infiltrado aí, meu amado, foi do lado de cá, ó. Curupira não, meu amado. Meu amado, eu estou preocupado com a terceira ordem mundial. Eu estou preocupado com alguma coisa, meu amado. Eu sou a igreja gloriosa. Eu estou sem ruga, sem mácula, nem coisa semelhante. Mas porém a igreja que somos nós, ela é santa e sem defeito. Recebe isso aí, meu amado. Recebe isso aí, meu amado. Recebe isso aí, meu amado. Cristo é o cabeça da sua vida. Enquanto viver nesta terra em obediência, os desobedientes que pensam que pode viver uma graça de libertinagem, digo pelo Espírito de Deus, vocês estão brincando com coisa séria. Este não é um pacto de libertinagem, este é o pacto da graça de Deus. Todos vocês que brincarem com Cristo serão disciplinados, serão corrigidos, e se continuarem na libertinagem, serão açoitados por Ele. Mas se andarem em obediência, nenhum mal vos sobrevirá, praga nenhuma chegará na tenda de vocês, ninguém poderá resistir vocês todos os dias das vossas vidas. A bênção será a vossa companheira, a alegria andará de mão dada com vocês, e todos quando olharem para vocês, verão que vocês são famílias benditas do Senhor. Quem recebe diz glória. A graça de Deus faz o fraco ser forte, faz o tímido dar golpes de ousadia, faz do covarde um herói da fé, de um fracassado ele faz mais do que vencedor, do perdido achado por Cristo, de uma vida vazia a templo do Espírito Santo, de rejeitado pelos homens a propriedade exclusiva de Deus, e de perseguido pela lei, Ele fez vocês salvos pela graça. Assim é, assim disse o Espírito da graça de Deus. Vamos ficar de pé.